Boa noite, deixa eu ver quem está aqui. Cristiano, Edson, Fabiane, Felipe, Mara, Márcio, Renan, Vinícius, Eliomar, Paulo, Yasmin entrando agora. Sejam muito bem-vindos aí à nossa hoje última aula, né? Não aula, mas uma revisãozinha rápida aqui, alguns apontamentos para que vocês tenham aí no dia da prova um direcionamento maior, trazendo já uma otimização dos estudos de vocês. Vamos hoje fazer aquela aulinha que nós fizemos a primeira avaliação, né? E deu muito certo. É importante ter esse momento, essa possibilidade da gente rever alguma coisa, eventualmente algum colega possa ter perdido, perdão, Alessandro, desculpa, eu apertei aqui rapidamente, desculpa. Que algum colega possa eventualmente ter perdido alguma aula, a gente sabe que é complicado. Então, estamos hoje aqui, deixa eu ver mais alguns colegas entrando, para falar, né, sobre a nossa Boa noite, mestre. avaliação. Boa noite, meu amigo. Mestre, o nosso amigo Robson não vai poder estar presente em aula, que ele está um pouco doente. Que pena. Ok? Não, claro, sem problema. Eu vou pegar aqui rapidamente, vou postar para vocês todo o conteúdo aqui que nós temos para a segunda avaliação. Vou até aproveitar e postar no mural de vocês para a gente fazer a nossa revisãozinha rápida. Só um minutinho. Conteúdo da segunda avaliação, isso, achei. Bom, acabei de postar aqui no mural do Google Classroom da turma de vocês, mas vou aproveitar e compartilhar aqui também o nosso aplicativo aqui de aula virtual, para que seja mais fácil de acompanhar. Enfim, fiz aqui elenquei os assuntos pertinentes à nossa segunda avaliação, para que vocês, inclusive, tenham aí uma facilidade, um direcionamento, os artigos do CPC, inclusive, que serão objeto de estudo para a nossa avaliação. Mas vamos fazer, a partir de agora, uma revisão mais específica, até porque todos esses artigos, obviamente, não cairão na prova, mas a modalidade que vocês tiverem aí o ensejo de estudar, de pesquisar, para se prepararem melhor para a avaliação, você deixa anotado, e aí durante a prova, junto com esses apontamentos que iremos fazer hoje aqui, esse direcionamento, na verdade, né, vai realmente facilitar a vida de vocês, tenho certeza disso. Bom, temos apenas 16 pessoas por enquanto, daqui a pouco os colegas entram. Então vamos lá, meus amigos. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos começar hoje nossa aula de revisão para avaliação da próxima quinta-feira. Lembrando que amanhã, por conta do feriado, não teremos aí a nossa tradicional aula de sexta-feira à noite. Perdão. Rapidinho, tem uns colegas entrando aqui, senão eu não consigo me concentrar e iniciar ao mesmo tempo. Então, enfim, então, na verdade, amanhã, nossa aula de sexta-feira à noite, comprometida, conforme falado, do feriado, dia 20 de novembro. Boa noite, Aldene. Beleza, meu irmão? E aí, então, semana que vem, no dia 26, a nossa avaliação. E aí temos aqui esses assuntos pertinentes, por exemplo, a modificação da penhora, que tem previsão lá na nossa legislação processual civil, o atual CPC, desde os artigos 847 ao artigo 853. Bom, o que vocês devem, na avaliação, caso vocês queiram anotar aí, é importante, quem estiver gravando, facilita também, e eventualmente passe para os colegas que não puderam assistir essa aula de hoje. Bom, modificação da penhora. Modificar a penhora significa que algo já foi penhorado, seja um bem automóvel, um bem imóvel, um utensílio doméstico, uma pedra preciosa, um relógio, alguma coisa de valor, um aparelho de informática, enfim, desde que não seja um daqueles elencados lá na impenhorabilidade
de alguns bens conforme o CPC prevê, mas não é o caso da nossa avaliação. Nesse caso aqui, o que vocês devem se ater para a prova de semana que vem? Especialmente, por exemplo, vocês têm lá a questão do próprio executado devedor ter a oportunidade de solicitar, após a penhora, no prazo máximo de até 10 dias, após a ciência ou intimação de uma penhora, ele poderá, o executado devedor, requerer a substituição, a modificação dessa penhora, desde que esse requerimento de modificação, substituição da penhora, seja fundamentado que algo que não traga prejuízos para o exequente, o credor dessa ação, desse processo, e ainda também seja menos onerosa para o próprio executado. Vamos dar um exemplo aqui. Muitas vezes você tem um patrimônio objeto de penhora, mas é um patrimônio que certamente não seria interessante para o próprio credor exequente adjudicar, ou até mesmo teria dificuldade em uma alienação, seja por iniciativa particular ou até mesmo uma alienação através de leilão, podendo ser o leilão público, presencial ou eletrônico, que também será objeto do nosso bate-papo de hoje. E aí, cuidado com isso, essa questão deverá sempre ter o prazo limite de 10 dias após a intimação ou ciência de um bem seu como executado que foi penhorado. Você deve certamente sempre indicar nessa petição, por exemplo, qual o bem, obviamente, o valor dele, o estado em que ele se encontra. Você deve também sempre aguardar que o juiz ele defira, ele autorize essa substituição da penhora. Então, o parágrafo 1º do artigo 847, ele é taxativo. Diz aqui, o juiz só autorizará. Ou seja, ele não autoriza automaticamente após seu requerimento. Isso tem que ser fundamentado e tem que ser convencido esse magistrado de que a sua substituição, o seu pedido, ele é pertinente e não apresenta o quê? Obviamente, uma consequência negativa para o próprio exequente, que irá se manifestar, obviamente, sobre esse requerimento. O parágrafo 4º do artigo 847 diz que o exequente será intimado pelo juízo para que ele possa se manifestar nos autos do processo sobre esse requerimento de substituição do bem, no caso, pela pessoa do devedor executado. Então, não é somente o executado requerer e será substituído. O juiz deverá verificar e, ainda após a verificação, ele vai o quê? Proceder com a intimação ao exequente, ao credor, que é o maior interessado, sobre essa possibilidade de modificação da penhora. Então, cuidado. E fazendo mais uma atenção, um asterisco aqui para vocês, no que tange a bens imóveis. Sabemos que, muitas das vezes, esse devedor executado, ele possa ter um bem imóvel. E, sendo casado, ele deverá ter o quê? A anuência ou do seu cônjuge, no caso de oferecer um bem imóvel como substituição da penhora. Ou seja, penhorar o meu automóvel. Eu justifico no processo que o meu automóvel não seria a melhor forma de garantir, por exemplo, aquela execução. E aí, então, ofereço um bem imóvel. Se eu for casado, eu tenho que, obrigatoriamente, ter a aquiescência, a anuência da minha esposa ou do seu cônjuge, em geral. Enfim, exceto, obviamente, nos casos em que sejam esses cônjuges casados no regime de separação total de bens, onde aí não se, vamos dizer assim, não se torna imprescindível essa anuência do cônjuge. Exceto esse casamento por separação absoluta de bens. Boa noite, Sara, tudo bem? Você não precisa, você, no caso, precisará sempre comunhão parcial, comunhão universal, ou seja, você precisará da anuência do cônjuge sob pena dessa proposta, né, de modificação de penhora não ser sequer apreciada pelo juízo. Então, quanto ao instituto da modificação da penhora, boa noite, Márcio, beleza, irmão? Então, essa modificação da penhora,
esses apontamentos aí, vocês fiquem bem atentos para o dia da prova, que realmente vai cair exatamente esses pontos que eu estou mencionando aqui para vocês. Claro que a leitura ampla dessa parte aí do CPC, do 847 ao 853, é importante, mas com ênfase aí no que nós acabamos aqui de dialogar. Bom, temos ainda a nossa famosa penhora em dinheiro. Perdão, pessoal, que a voz hoje está quase falhando. Saindo de vários eventos hoje aqui online. Vamos ver se eu sigo até 10 horas da noite hoje. A penhora em dinheiro, que é a modalidade preferencial no direito processual civil para garantir ao exequente que ele tem a possibilidade de receber pelo seu crédito, nos casos, por exemplo, né, de execução de quantia certa. E a penhora online, ou a penhora em dinheiro, melhor dizendo assim, né, ela é muito utilizada hoje, o antigo Bacenjude e atual Cisbajude, uma modalidade de penhoras de forma eletrônicas, virtuais, dos ativos financeiros da ou das pessoas dos executados, tanto físicas quanto jurídicas. Então, temos aí, primeira questão, o juiz ordenará, através de um ofício, no caso, ao Banco Central, que sejam lá bloqueadas as contas correntes, ativos financeiros da ou das pessoas dos executados, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Porém, quando sai essa determinação judicial de bloqueio de ativos financeiros, não existe uma determinação judicial que consiga, por exemplo, visualizar a dívida do devedor, do executado, ela é de 100 mil reais. Porém, ele tem 5 contas correntes. Em cada conta será bloqueado o valor de 100 mil reais. Ou seja, não há nesse sistema uma inteligência artificial, por exemplo, que consiga frear essas formas de bloqueio, chamadas de indisponibilidade, quando ela consegue êxito em uma das contas. Não, se todas as contas tiverem lá o valor de 100 mil reais, nós teremos 5 contas com 100 mil reais cada. E, obviamente, estamos falando do quê? De um excesso de execução. E aí, esses artigos, no caso, o 854, ele já traz expressamente falando como funcionaria esse excesso de penhora, sem necessidade que a parte executada devedora precise se manifestar. E aí, então, como funciona? O juiz, na verdade, após ele receber aquela, vamos dizer assim, aquela notícia ou aquele comprovante de quantas contas foram objeto de bloqueio, ele terá o quê? Ele terá o prazo de 24 horas para o quê? Determinar o desbloqueio das quantias excessivas que estavam indisponíveis. Ou seja, eu tenho 5 contas com 100 mil reais cada. A dívida é de 100 mil. Eu tenho 400 mil em excesso. Então, esse juiz, após receber a resposta do atual Cisbajude, esse novo sistema de penhora online, ele tem o quê? 24 horas para determinar as instituições financeiras que também efetuem em 24 horas o desbloqueio. Ou seja, veio a resposta, a gente verifica, tem excesso de penhora, de bloqueio. Esse bloqueio, então, ele tem 24 horas para oficiar ao banco respectivo, que tem lá o dinheiro indisponível. E quando esse banco recebe o ofício do juiz, ele também tem o mesmo prazo de 24 horas para o quê? Para desbloquear esses valores. Não é o juiz que desbloqueia, o juiz determina. Quem desbloqueia é a instituição financeira. Sob pena, obviamente, de não fazê-lo e isso acarretar alguma forma de prejuízo, ser responsabilizado, tanto o juiz quanto o próprio banco, a instituição bancária, perdas e danos. Bom, visualizando mais aqui, deixa eu ver, para não me perder nessa modalidade. Só um minutinho. Bom, e o prazo que esse devedor, por exemplo,
ele terá, deixa eu voltar aqui com o compartilhamento, o prazo que esse devedor tem, por exemplo, para se manifestar sobre essa penhora. Oi, Sara, será assim, mas depois a gente fala novamente, fique tranquilo, a gente conversa ao final, não tem pressa não. E aí, então, essa pessoa do executado, ela terá o quê? Qual terá a possibilidade esse executado para se manifestar? Em quanto tempo? Qual o prazo? Temos o prazo de 5 dias para esse devedor executado, por exemplo, demonstrar nesse processo que ainda existem ativos financeiros excedentes que não foram, por exemplo, desbloqueados. E muitas vezes acontece de não desbloquear a tempo, esse valor é convertido em penhora e é fruto de um depósito judicial e, às vezes, o magistrado tem que expedir um mandado de levantamento para o próprio devedor, porque não dá tempo de desbloquear. Isso é uma falha gravíssima. Como também esse devedor executado, ele pode demonstrar que essas quantias, ainda que tenham sido objeto de penhora online, essas quantias seriam impenhoráveis. Ah, mas como assim dinheiro é impenhorável? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, inclusive, no ano de 2017. Eu advogava na época no Sul Fluminense para um hospital privado. Não, Renan, não. Eu advogava em 2017 para um hospital privado, herança pode ser sim, porque herança é um patrimônio do sucessor. Então entra sim também como garantia de eventuais dívidas contraídas por você. Ou seja, em 2017 eu advogava para um hospital do Sul Fluminense, e esse hospital, ele através de um decreto de requisição de bens, ele era utilizado pela prefeitura de um município aqui do Sul Fluminense para atender a saúde pública da região. E aí, como esse hospital privado ele foi requisitado pela prefeitura, a aula do professor Fred, quero com vocês aí, requisição, decreto, muitas vezes, de expropriação de bens, enfim, campamento, né? Um assunto bem interessante na área do direito público. E aí, esse hospital privado, ele recebia o quê? Verbas chamadas carimbadas. Por exemplo, do Ministério da Saúde, a verba MAC. O que é MAC? É média e alta complexidade, que era verba destinada para a Secretaria de Saúde utilizar, por exemplo, em UTIs, CTIs, para emergência do hospital. Temos, por exemplo, a verba do SUS, que também é específica. Ou seja, esse hospital privado recebe esse repasse, que entra na conta corrente. Em uma oportunidade, esse hospital teve sua conta bloqueada. E aí, a minha argumentação, no caso aí, até nessas impugnações que eu utilizei na época, foi de que essa verba não poderia ser objeto de penhora, ela seria impenhorável, porque ela tinha uma destinação específica a tratamento de saúde pública. Ou seja, e aí eu consigo desbloqueio. Então, seria uma oportunidade, e aí vai esse exemplo, Renan, no caso de quando você poderia fundamentar nessa verba. Por exemplo, também, uma pensão alimentícia que o devedor receba para fins de alimentação, de manutenção da sua sobrevivência. Também seria uma oportunidade de você demonstrar, nesse prazo de até 5 dias, sobre a suposta, né, impenhorabilidade. Bom, continuando aqui. Então, cuidado com penhora em dinheiro, esses questionamentos aí que são os mais importantes, né? Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui, pessoal falando. Show! Bom, e aí, então, continuando aqui, nós temos a questão que envolve a penhora de créditos. O que seria a penhora de crédito? Bom, a penhora de ativos financeiros, ou dinheiro, é que a penhora diretamente no patrimônio de ativos financeiros dos dinheiros depositados em contas do devedor. Já a penhora de crédito, você não tem essa disponibilidade financeira imediata do devedor executado, mas você descobre que este devedor possui títulos de créditos que ele irá receber em breve. Ou seja, bom, é uma empresa devedora nesse processo, no qual eu sou exequente, que ela vendeu algum produto ou tem uma prática de mercado, de comércio, com outras empresas ou consumidores, e emite boletos a vencer com data
vamos dizer assim, mais à frente, os boletos vincendos, eu posso requerer a penhora desses títulos de crédito? Posso. De um cheque que, eventualmente, essa empresa recebeu para compensar mais à frente? Posso. São títulos de crédito. E aí o que acontece? Eu posso tentar, nesse caso na execução, bloquear. E no caso seria uma busca e apreensão desse título de crédito para que esse devedor executado não receba esse crédito de terceiros. Ah, mas e o terceiro? Como que ele entra nessa história? O terceiro, na verdade, ele tem que tomar ciência de que aquele título, o qual ele iria pagar ao executado, está hoje sob o quê? Olha, Cristiano, é sim, Bitcoin. É penhorável, sim. Eu ainda não vi, confesso a você. Pode ser até, de repente, uma falta de conhecimento de alguma decisão que tenha conferido esse tipo de penhora, mas é possível sim, porque é um patrimônio, é um bem. E aí, então, vamos imaginar que você tenha lá, você é um terceiro, você tem que pagar uma duplicata, por exemplo, a uma empresa. Essa empresa é devedora executar de um processo. E o execuente daquele processo, ele consegue bloquear, ou no caso, uma busca e apreensão desse título, e eu sou intimado para tomar ciência quanto terceiro nesse processo. Aliás, eu não sou nem parte processual, eu sou um terceiro, mas sou um terceiro que, a partir do momento que eu sou intimado, eu vou ter que me obrigar a não pagar ao executado. Uma obrigação de não fazer. E caso eu faça esse pagamento, eu estarei o quê? Incorrendo em conluio com o próprio executado. Ou seja, o que eu tenho que fazer é, caso queira me livrar dessa condição, eu posso, como terceiro, ir ao processo judicial, objeto dessa penhora desse título de crédito, e depositar aquela quantia judicialmente. E essa quantia será o quê? Destinada ao exequente. Agora, se eu negar, por exemplo, eu tentar de alguma forma fraudar ou em conluio com esse executado, eu posso responder, inclusive, por ato atentatório à dignidade da justiça, né? A chamada litigância de má-fé no direito processual, e até ser condenado em até 20% do valor da causa, no caso, do valor da execução. Então, cuidado com isso, cuidado com essa questão do conluio desse terceiro, vai cair na prova sobre isso, com o devedor executado, como forma de, muitas vezes, impedir o exequente de ter a satisfação do seu crédito. Deixa eu ver aqui. Passando agora para penhora. Deixa eu ver aqui. Penhora de cotas ou ações de empresas, né? Isso é uma coisa rápida. Ou seja, a empresa por si só, como figura abstrata, ela tem lá sendo acionistas no caso de sociedades anônimas ou cotistas no caso de sociedade limitada. Você tem esses bens, ações ou cotas, também passíveis de penhora de créditos, ou seja, de penhora, perdão, de bens. E aí, então, caso você queira, por exemplo, penhorar cotas ou ações, nesse caso, após esse requerimento, o juiz determinará em prazo razoável, que não pode se exceder de 3 meses, para que aquela sociedade empresarial, seja sociedade anônima ou sociedade limitada, faça um balanço contábil especial sobre uma suposta apuração. A gente fala muito sobre a chamada apuração de haveres, para ver quanto vale cada cota ou cada ação. E aí, antes mesmo de possibilitar, por exemplo, que você penhore, o juiz irá o quê? Oferecer aos acionistas e aos sócios a possibilidade o quê? De exercer o direito de preferência na aquisição daquele bem. E caso eles venham adquirir, o dinheiro será o quê? Inserido lá naquele processo para satisfazer o crédito, né, do exequente. Então, cuidado com essa questão que envolve aí a possibilidade de aquisição de ações ou cotas de sociedade, sempre respeitando o direito de preferência dos demais sócios ou acionistas daquela empresa onde você está requerendo essa penhora de cotas ou ações. Você pode também, além disso, penhorar a própria empresa ou os estabelecimentos e ainda os semoventes. Semoventes são os animais, né? Estabelecimento, na verdade, é a estrutura física da empresa. A empresa é uma figura abstrata, é uma pessoa jurídica
no caso, que você não visualiza, mas você tem enquanto a sua, vamos dizer assim, essência, enquanto personalidade, os atos constitutivos que são, na verdade, ensejados lá no contrato social, devidamente registrado aqui, na JUSERJ, aqui no Rio de Janeiro, Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, precisa de assinatura de advogado, vamos deixar bem claro. E aí, então, mas eu posso penhorar um estabelecimento, uma estrutura da empresa, eu posso penhorar a própria empresa, que muitas vezes a empresa nem possui um estabelecimento, ela trabalha, ela exerce a sua atividade econômica em um ambiente alugado. Mas a imagem da empresa, o fundo de comércio, o ponto comercial, às vezes tem muito valor e pode ser objeto de penhora. E temos essa possibilidade, tanto da questão da empresa no quanto ao seu estabelecimento, ao próprio nome da empresa ou até dos semoventes, né? Que são os nossos queridos animais, que tendo valor de mercado, eles podem sim ser objeto também de penhora. Deixa eu ver, passando aqui agora para percentual de faturamento de empresa. Isso, bom, a grande questão dessa... Deixa eu ver, então, tem o microfone aberto aqui rapidinho. Agora foi. A grande questão que envolve o artigo 866, no que tange a penhora de percentual de faturamento de empresa, é que o CPC não traz um percentual definido para que o juízo ele utilize até que você atinja a integralidade do valor daquela execução. E aí, como é que funciona? O juiz, na verdade, ele vai fixar, caso você requeira, a penhora do faturamento de uma empresa, o juiz irá avaliar as condições da empresa e vai fixar um tempo razoável e um percentual que não torne inviável o quê? Esse exercício, essa continuidade daquela atividade econômica empresarial desempenhada pelo devedor executado. Então, cuidado, você pode sim requerer o percentual, mas não existe percentual específico. E aí, o juiz deverá estabelecer um percentual mais devidamente fundamentado, não é qualquer percentual. Tem que ser, de certa forma, em que você não torne inviável essa empresa em dar continuidade à sua atividade. Cuidado com essa questão, que envolve o artigo 866, parágrafo 1º, expressamente falando, de forma bem específica, que tem uma questão na prova que trata sobre isso. Nós temos a penhora de... Deixa eu ver aqui. Penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Muitas vezes aquele bem talvez não seja um bem que proporcione uma penhora satisfatória ou que não tenha relevante interesse para uma adjudicação ou uma venda. Mas é um bem que possa trazer frutos, por exemplo, um imóvel que já esteja alugado e tem um locatário pagando aluguel mensalmente, um automóvel onde você já faz a alocação dele para o motorista de aplicativo, que é muito comum nesses dias agora atuais, e aí você pretende o quê? Eu quero, na verdade, penhorar os frutos daquele bem. No caso de um bem imóvel. No caso de bem imóvel, o juiz pode sim ordenar essa penhora, desde que esse juiz ele irá nomear um gestor, que, segundo o CPC, fala de depositário administrador. Esse gestor, ele, na verdade, ele passa a ter o direito de quê? De gozar do bem imóvel. Ou seja, o executado ele perde a possibilidade de gozar do bem, ficando a cargo desse gestor a arrecadação daqueles frutos, e esse gestor irá o quê? Repassar esses frutos devidamente ao processo. Em consequência disso, o processo lá, através de, vamos ver daqui a pouco sobre isso, de mandado de levantamento ou transferência eletrônica bancária da própria justiça, serão o quê? Encaminhados ao exequente, a quem tem o crédito nesse processo civil. Então, sobre a questão que envolve penhora de frutos, isso, cuidar dessa questão de continuar utilizando ou não o bem, o executado perde o direito, né, de gozar do bem.
Vamos falar agora do... Deixa eu ver aqui, da avaliação, né? Passar esse momento aí de várias penhoras, penhora de dinheiro, créditos, cotas de ações, empresa, estabelecimento, percentual de faturamento de empresa e ainda a penhora de frutos e rendimentos, temos agora a avaliação, que uma vez penhorado bem, não necessariamente aquele oficial de justiça que é avaliador, eu acho que isso é uma grande falha do Código de Processo Civil, ele já estende essa condição de poder avaliar do próprio oficial de justiça, que talvez não tenha a técnica mínima necessária para avaliar realmente, de fato, quanto é aquele bem, quanto custa e quanto ele pode ser revertido pelo processo. E aí, então, essa avaliação inicial, no ato da penhora, é feita pelo oficial de justiça. Mas o juiz poderá, sem entender necessário que deverá um conhecimento especializado atribuir um valor mais justo, ele irá o quê? Nomear um avaliador, mas lembrando, ele poderá, nomeará, não é obrigatório, é apenas se ele entender necessário, um avaliador e vai dar a esse avaliador um prazo nunca superior a 10 dias para a entrega desse laudo, que conterá o quê? O valor daquele bem objeto de penhora. Porém, essa avaliação pode ser dispensada em algumas hipóteses. Uma é quando as próprias partes, exequente e executado, já chegarem a um denominador quanto ao valor do bem. Então, se as partes envolvidas entenderem que o bem tem aquele valor e não há discussão, desnecessário se faz a presença de um avaliador para fins de elucidação de quanto realmente vale aquele bem. 2. No artigo 871. Quando se tratar de algum bem que já tenha comprovação em bolsa de valores, por exemplo, uma empresa. As ações da empresa estão no mercado da bolsa de valores. Precisa avaliação? Se o próprio mercado já condiz diariamente com o valor daquela avaliação, vamos dizer assim, não há necessidade. Agora, quando se trata de bens automóveis, ou até mesmo bens imóveis, a gente sabe que o automóvel ele é regido pela tabela FIPE, que ano a ano vai se atualizando e o bem vai perdendo valor, ou às vezes até aumentando o valor. Já existe uma tabela oficial que trata do valor dos bens automóveis. Portanto, nesse caso, teoricamente, dispensa-se a necessidade de ter uma avaliação de um automóvel, já que a tabela FIPE assim o faz, regra geral. E, ainda assim, se o juiz perceber que exequente e executado tenham transigido, chegado a um consenso no valor daquele bem objeto de penhora, isso não quer dizer que o juiz não possa ainda não se mostrar satisfeito e entender a necessidade da nomeação de um avaliador, conforme o parágrafo único do artigo 871, que diz que o juiz, ainda assim, havendo alguma dúvida, mesmo que as partes tenham transigido sobre o valor, ele poderá ainda requerer ou determinar a nomeação de um avaliador para fins de um valor mais justo. Agora, vamos lá. Existe um outro problema. Uma segunda avaliação pode ser feita? Pode. Falamos aqui que a tabela FIPE, por exemplo, ela tem o valor de mercado dos bens automóveis. Mas e o estado do bem? Ainda que a avaliação seja necessária, até mesmo de acordo com a característica do bem, o estado em que se encontra, você, como parte exequente executada, pode se mostrar inconformado com a avaliação realizada. E você pode, segundo o artigo 873, requerer uma nova avaliação. Por exemplo, você pode arguir, conforme inciso 1, a ocorrência de um erro na avaliação ou até má-fé do avaliador. Você pode perceber, por exemplo, que aquele bem, durante o processo, que já estava objeto de penhora, de uma avaliação anterior, que ele tenha perdido o valor ou tenha majorado. No caso, se eu sou executado, eu posso alegar que o bem teve um valor majorado. E aí, então, deveria ser avaliado de uma nova oportunidade para que o valor daquele bem, automaticamente sendo adjudicado ou sendo vendido, eu terei como executado uma quantia maior satisfeita como minha obrigação de pagar, por exemplo. E aí, da mesma forma, que o juiz também tiver uma dúvida
sobre o valor do bem atribuído naquela primeira avaliação. Então, perceba que existe a possibilidade também de uma segunda avaliação. Cuidado com isso na prova de vocês, com o que concerne a segunda avaliação. Temos aí, após a avaliação, ou seja, após a primeira, segunda, seja lá quantas avaliações tiverem, né? Chegamos naquele momento onde não há mais discussão do valor do bem. E aí, então, esse bem, ele estará o quê? À disposição do exequente em penhora. O exequente pode requerer a expropriação dos bens. Bom, se o bem foi penhorado, o executado não mostrou interesse ou não tem condições de pagar a quantia certa e extinguir a execução, eu vou começar naquele momento de expropriação de bens. Primeira questão, a adjudicação, artigo 876 do CPC. Eu posso, como credor, requerer para si o bem objeto de penhora do executado. Se o bem satisfizer o valor integral da execução, extingue-se a execução. Se o bem for de valor inferior ao da execução, eu posso requerer para mim aquele bem e, posteriormente, continuar com a execução até que ela atinja a integralidade. Se o bem for de valor superior à execução, eu deixo de ter o direito de expropriação como adjudicação? Não. Eu posso depositar a diferença enquanto exequente, requerer o bem para a minha pessoa e esse valor depositado em juízo, que excede a execução, será o quê? Será devolvido para o executado. Lembrando que a execução não pode ultrapassar os limites do seu valor. Lembrando ainda que você requeira a adjudicação ou a alienação, o devedor executado sempre terá o direito de remir aquela obrigação, ou seja, ele poderá entender que garante ainda o seu direito de adquirir novamente, que é a remissão com C cedilha, antes da adjudicação ou até mesmo antes da alienação. Alienação, então, formas de expropriação enquanto adjudicação, e temos a segunda e terceira forma de expropriação de bens, que seria a alienação por iniciativa particular, onde o credor exequente pode, inclusive, requerer a venda daquele bem através de um corretor credenciado no tribunal, ou a segunda modalidade de alienação, que seria o leilão judicial, podendo ser até mesmo presencial ou eletrônico. E aí temos o quê? A possibilidade de um terceiro, denominado arrematante, vir e adquirir o bem. Lembrando que, caso esse leilão não seja satisfatório, ou aquela tentativa de alienação particular, ela não consiga atingir o seu objetivo, ainda assim, o credor exequente poderá requerer a adjudicação, requerer para si aquele bem que não foi possível como venda ou leilão público, presencial ou eletrônico. Logo em seguida, vemos aqui a satisfação de crédito. Opa, deixa eu ver o Renan aqui. Vamos supor que o exequente com crédito de 50 mil requeira a execução de um bem imóvel no valor de 300 mil. É razoável o exequente depositar em juízo 250 mil? Olha, pode acontecer, Renan. Pode sim, desde que seja um único bem penhorável do devedor executado, e o fato de ele ter um valor muito superior à execução não quer dizer que ele esteja incompatível ou impenhorável, desde que você muito bem mencionou, o exequente pode depositar os 250 mil, o executado receberá, no caso, o bem de 300 mil, mas, na verdade, ele recebeu foi 50 mil reais. Pode acontecer sim, Renan. É plausível de acontecimento. Aí vamos lá para o artigo 904, que diz da satisfação do crédito, que é o momento tão esperado aí pelo exequente credor do processo. A satisfação de crédito, exequendo, né, do credor,
fará-se através de quê? A entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados, que muitas vezes essa entrega do dinheiro pode ser o quê? Através de um leilão, onde um terceiro arremata e o valor daquele leilão será o quê? Será revertido para crédito do próprio exequente do processo. E aí temos a questão do mandado de levantamento, que é interessante para a nossa avaliação. O que é o mandado de levantamento? Existe algum valor ou alguns valores em controvérsia no processo? Sim. E aí, como que o exequente recebe? O juízo expede um alvará, um mandado de pagamento ou até mesmo uma transferência eletrônica bancária para o credor exequente. E aí, na verdade, toda vez que o credor exequente ele recebe um mandado de levantamento, ele tem que dar quitação nos autos daquela quantia que lhe foi paga. E o parágrafo único é bem oportuno agora na pandemia, estamos fazendo muito isso, até enquanto advogado aqui, eu particularmente, eu tenho requerido quase que 100% para meus clientes, ao invés de expedição de um mandado de levantamento, eu peço aqui conforme o parágrafo único do artigo 906. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo, aquela conta de depósito judicial, para outra indicada pelo exequente, pelo caso, pelo meu cliente, através do seu advogado. Então, cuidado com isso. Esse mandado de levantamento, ele pode sim ser transferido, pode ser substituído, não transferido, desculpa, por essa transferência eletrônica do próprio Tribunal de Justiça para as contas, ou a conta, através dos dados bancários informados pelo exequente no processo. Depois temos aí a oportunidade dos embargos à execução, no artigo 914 do CPC. Lembrando que esses embargos à execução tratam-se de uma ação própria, uma ação autônoma, que será, na verdade, distribuída, mas com a chamada, dependência do processo principal de execução. E nos embargos, vocês terão uma série de modalidades de se manifestarem, mas caso não seja um embargo devidamente fundamentado, ele pode ser até interpretado como embargo protelatório, apenas para ganhar tempo. Esses embargos poderão ser oferecidos no prazo de até 15 dias úteis, no caso aí da penhora, do excesso da penhora, da nulidade de licitação. Enfim, você pode alegar que o título não é passível de exigibilidade, houve uma penhora incorreta, uma avaliação errada que o juiz manteve, ainda que você tenha se manifestado lá atrás que a avaliação estava incorreta, você pode, após 15 dias daquela avaliação e da decisão do juiz, ainda que interlocutória, que recusou a sua impugnação àquela avaliação e recusou, por exemplo, uma segunda avaliação, você pode o quê? Você pode vir embargos à execução, questionar o excesso de execução, por exemplo, benfeitorias que você eventualmente realizou naquele bem e não foram objeto de compensação, nos casos daquelas execuções de entrega de coisa certa, no caso de bem imóvel que você alugou, enfim. Temos aqui no artigo 917 as hipóteses de cabimento dos embargos à execução, para que vocês tenham aí tranquilidade no dia da prova. Olhem com atenção o artigo 917. E finalizando aqui, essas duas modalidades da execução, uma suspensão e a outra a extinção. A suspensão da execução é uma paralisação, ainda que parcial, do processo, por uma série de acontecimentos. Um deles, por exemplo, vou mencionar aqui, a suspensão quando uma das partes vem a ter uma doença grave, o seu advogado, ainda que seja apenas um advogado, lembrando quando tem lá vários advogados atuando no processo e um deles, por exemplo, ele se ausenta, e até faço menção aqui, aquele caso que aconteceu na semana passada, onde um advogado postou, por exemplo, que ele estava realizando uma audiência virtual de dentro do hospital, precisamente na cama do hospital, por estar acometido com um problema de saúde. E aí, então, o juiz daquele processo, mesmo diante do requerimento anterior
desse advogado de uma situação de enfermidade e indeferiu o adiamento da audiência virtual, obviamente que houve aí uma explosão na mídia de críticas ao judiciário. Eu confesso que eu também concordo com essas críticas. É inadmissível você permitir uma audiência realizada com uma pessoa na cama do hospital. Isso para mim foi um absurdo. Mas a argumentação do juízo, quando indeferiu, por exemplo, o adiamento daquela audiência, foi de que ele não era o único advogado no processo. E aí, então, se você analisar tecnicamente, o juiz tinha razão. Não tinha razão em conduzir a audiência com o cara na cama do hospital. É um absurdo. Tinha que interromper ali e adiar. Agora, o requerimento que ele se recusou, por exemplo, a suspender, né, aquele processo de audiência, foi com base que não era o único processo. Então, não estaria prejuízos. Poderia a outra advogada, a colega dele na procuração, conduzir a ação. E é mais ou menos isso que acontece na suspensão, quando alegada por falecimento, por doença do advogado ou da parte, no caso, né? Então, as hipóteses de suspensão estão aqui previstas no artigo 921 do CPC. Inclusive, uma das hipóteses de suspensão é o parcelamento previsto no artigo 916 do CPC, que traz já naquela fase de embargos de execução ainda, onde o devedor executado, segundo o artigo 916, ele poderá o quê? Depositar 30% do valor, já renunciando naquele momento o direito aos embargos de execução, e parcelar a diferença, os 70% restantes, em até 6 oportunidades. E aí, após a aquiescência do exequente, após a concordância desse exequente, o juiz defere e você vai pagando mensalmente 30%, após 30 dias, você fraciona em 6 parcelas a diferença e vai pagando sempre com atualização, correção monetária, né, e juros de 1% ao mês, até que se atinja a satisfação. Então, enquanto não pagar tudo, está suspenso o processo. Ele não extingue ali, só vai ser extinto com o cumprimento integral daquele parcelamento, caso ele tenha sido aceito pelo juízo e com a concordância da parte exequente credora naquele processo. Então, vejam aí as hipóteses de suspensão. E no artigo 924, que trata da extinção da execução. Aí sim, a extinção ela termina com a ação. E quando eu falo termina, não é terminativo ou definitivo, é de encerramento do processo mesmo. E uma das modalidades de encerramento, por exemplo, é o indeferimento da petição inicial de execução. Uma ação de execução de título extrajudicial, de um cheque, por exemplo, se a petição inicial não preencher os requisitos, o processo será extinto. E aí ocorre a extinção. Por isso, o nome processo extinto. Extinção, ainda que tenha sido extinto, sem apreciação de mérito. Como vocês viram lá em Processo Civil 2, em sentenças terminativas, aquelas que não julgam mérito, conforme o artigo 485 do CPC. Mas, no caso, a obrigação sendo satisfeita, seja fazer, não fazer, entregar alguma coisa, deixar de fazer, ou pagamento de quantia certa, também se trará o quê? Se trará a oportunidade para o juiz avaliar, e aí sim, no artigo 925, ele é taxativo. A extinção só produz efeito após o quê? Uma sentença judicial. Não é porque você pagou que está extinta a execução. Você pagou, leva ao conhecimento do juiz, o juiz irá à conclusão verificar se a quitação realmente se deu. E aí, então, ele vai o quê? Declarar por sentença a extinção daquele processo, seja em fase de execução ou no próprio processo de execução. Temos aí a questão do exequente renunciar o crédito. Eu posso renunciar ao crédito, eu posso perdoar a dívida do devedor, que é a remissão com 2 S? Posso. E ainda a prescrição intercorrente. Que seria a prescrição intercorrente? É aquela prescrição que ocorre durante o procedimento. Por exemplo, o juiz suspendeu o processo, uma das modalidades é aquela onde o devedor não possui bens passíveis de penhora. E ele vai intimar o exequente a se manifestar e indicar novos meios. O exequente não encontra. O juiz suspende o processo por 1 ano. Após 1 ano, esse processo volta a fluir quanto ao seu tempo. E você tem uma ação, por exemplo, de cobrança, que o prazo é de 5 anos. 5 anos após esse processo voltar a fluir quanto ao seu tempo,
ocorrerá prescrição intercorrente. E aí essa inércia do exequente tornará o quê? Extinta aquela obrigação. E aí você não pode mais, ainda que tenha a decisão judicial transitada em julgada, oriunda de uma ação condenatória, que é uma decisão que obriga alguém a pagar alguma coisa, se ocorrer a prescrição intercorrente, extingue-se o processo. E já houve o julgamento de mérito, não pode mais entrar novamente. Enfim, meus amigos, falei aqui rapidamente, eu sei que é muita informação, peço até perdão, mas é uma oportunidade que nós temos aqui de dialogar e passar para vocês aqui. Eu estou com a prova de vocês aberta aqui, inclusive, no computador, por isso eu estou fazendo essas ponderações, esses apontamentos. Não posso compartilhar com vocês a prova, infelizmente. Confio até em vocês, mas não posso fazer. Mas vamos lá. Sobre o nosso conteúdo aí da prova, parece que é muita coisa, mas fiquem tranquilos. Mantenham aí aberto esses artigos aí que a gente está vendo aqui na tela. Esses artigos mantenham aberto durante a prova, até como facilitador, e que vocês possam ter uma prova mais séria, mais rápida. Mas, acima de tudo, tudo que eu falei hoje aqui, vocês podem ficar tranquilos, podem até me cobrar depois, que é realmente o que está na nossa avaliação. E deixo aí a palavra para vocês, caso alguém queira se manifestar, perguntar alguma coisa, questionar. Eu vi que a Sara lá no início, quando entrou, questionou sobre a forma da prova. Sara, vamos manter esse mesmo padrão de prova, uma prova até mais rápida, mais fácil da gente dialogar, uma forma de correção, para que vocês não percam muito tempo, que a gente possa também, de certa forma, na aula de revisão da semana que vem, da semana seguinte da prova, a gente ter essa possibilidade de dialogar, de ver algum erro, né, que eu tenha cometido, faz parte. E se ninguém mais tiver um questionamento, queria só relembrar os da prova aí de sábado, inclusive o Eldene. O trabalho de vocês, na verdade, eu deixei a critério de vocês, sendo qualquer tópico da nossa disciplina aí de processo civil desse semestre, qualquer tópico, desde a primeira avaliação até agora. E aí vocês têm os grupos de vocês já, um trabalho escrito, mais ou menos 7 a 10 páginas, no máximo. Me entreguem até o dia 27 agora, semana que vem, até o último dia de provas, salvo me engano. E fiquem à vontade. Eu já até criei, deixa eu ver aqui. Acho que eu criei com vocês deixa eu ver aqui, um tópico de atividades. Entrega do TED até dia 27 de novembro. Perfeito. Um já até entregou, tá vendo? Ou seja, pode ser feito em grupo. Não esqueçam de colocar o nome dos colegas, pelo amor de Deus. Você dá uma confusão depois. Tá bom, Dani? Escolha aí qualquer tema do nosso conteúdo programático aí, de agosto até agora. Fique muito à vontade. E, só para relembrar vocês, até o Leandro aí já falou até sábado, a disciplina de sábado de vocês, Direito Desportivo, hoje à tarde, eu conversei com o professor Bruno, nosso coordenador, e pedi a ele a autorização, e ele prontamente atendeu e entendeu, o que é melhor dizendo, né? Entendeu a relevância do meu pedido. E eu vou disponibilizar para vocês amanhã a prova de Direito Desportivo, feriadão, dia 20, vou trabalhar amanhã, inclusive, além de estar à disposição aí na prova, eu vou trabalhar também com minhas questões de advocacia, não tem jeito. Também, André, faz parte, né, meu amigo? Então, eu vou disponibilizar a prova amanhã e ela ficará disponível até domingo. Por quê? Eu sei que vocês, para a aula de sábado, nem todos têm essa possibilidade de ficar ali dispostos. Cuidem. Publiquei 2 vezes? Perdão, meu amigo. Perdão, eu não tinha visto aqui que eu tinha já publicado. Me desculpe. Falha minha, desculpe. E aí, então, eu sei que muitos de vocês aí, para sábado, tem problemas de horário, família, compromissos já agendados antes do início dessa aula, que começou, salvo me engano, dia 17 de outubro, um sábado. E eu vou deixar a prova de vocês em caráter excepcional. E aí, Sara, se quiser me perguntar de novo, mesmo padrão aí da prova de processo civil, vamos deixar a prova
de amanhã, sexta-feira, até domingo, para vocês fazerem com calma, tranquilidade, ou no dia que for mais conveniente, tá bom? Fiquem tranquilos. Sei que é chato final de semana fazer prova. Eu sei que sábado não é um dia legal para ter aula, mas enfim, eu quero deixar com vocês aí tudo consignado e para que tenha aí comprovação de que tanto o conteúdo programático da disciplina de direito esportivo quanto o manual acadêmico foi todo preenchido. Primeira avaliação, segunda avaliação, vamos ter um TED e espero, pelo amor de Deus, que não tenha exame, mas se tiver vai estar lá tudo registrado, tudo comprovado, para que vocês não tenham perigo lá no futuro próximo de ter essa disciplina como não reconhecida pelo MEC. Perfeito? Esse é meu compromisso com vocês. O professor Bruno, ele aderiu a esse meu pedido de deixar a prova até domingo com vocês aí. Ele concordou, entendeu que tenha sido uma questão de bom senso, mas enfim. E caso alguém tenha algum problema no final de semana, com todo respeito, ninguém vai deixar aqui de fazer prova, ainda que tenha um problema técnico no final de semana, entre em contato comigo e resolveremos. Aldene, bonzinho até que não, mas acho que é bom senso, melhor dizendo, né? Faz parte. Como a disciplina veio em um momento atípico, eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade para conceder a vocês o que eu acho que é de direito, não estou fazendo favor nenhum, pelo contrário, jamais usaria isso como favor. Eu acho que é um compromisso, estamos juntos nessa empreitada. Também é difícil para mim trabalhar os sábados dando aula, mas estou aí com vocês e certamente teremos um semestre aí com um desfecho muito positivo. Fico só triste que eu conheci a turma de vocês agora, nessa modalidade virtual. Não tive ainda contato direto com vocês. Espero quanto antes, caso me mantenham, né, dando aula à turma de vocês. Espero quanto antes ter essa oportunidade de estar pessoalmente e lembrar daquela energia positiva que é uma sala de aula, com a presença de uma sala lotada e professores. Olha aí, então aí eu já não posso fazer, porque eu seria injusto com outras turmas. Me perdoa. Acho que você tem até razão, mas eu estaria sendo injusto com outras turmas. Certamente, sabe? Não tem a menor dúvida. Eu já tenho alguns aí eu já conheço já de reunião de condomínio ao vivo. Tá na reunião de condomínio, Cristiano? É sério isso? Meu Deus do céu. Aí eu vou te falar, programa de índio, hein? Ah, a turma é reunião de condomínio? Não tem problema, estou acostumado. Eu advogo para condomínio, já participei de conselho fiscal, eu, o professor Fred, uns problemas gravíssimos, enfim, deixa pra lá. Mas não com o Fred, pelo contrário, Fred é meu irmão. Mas até a nossa relação profissional até cresceu. Mas fique tranquilo que eu sei lidar com reunião de condomínio. Assembleia de condomínio é minha especialidade. Aí, irmãozão, irmãozão. Mas estou ansioso aí para ter esse contato com vocês. Espero que, quanto antes, espero que essa vacina aí saia com eficácia, comprovada, regulamentada. Enfim, essa confusão toda que envolve nossa política pública, mas em breve estaremos aí nos divertindo pessoalmente, que eu acho que o grande barato aqui de você lecionar, de você assistir uma aula, não é só você focar na esfera pragmática do ensino, mas também se divertir naquilo que vocês fazem. E certamente essa turma aqui preenche esses requisitos. O Denis sabe o que eu estou falando. Ele também foi de uma turma anterior aí, muito boa. Eu vou para lá agora, se não me engano. Olha, Leandro, eu ainda não tive essa audácia, tá, de fazer uma palestra presencial aqui na OAB, mas confesso que tem sido voto vencido, tá? Porque, por mim, graças a uma diretoria excepcional que eu tenho, eles estão me segurando, porque eu estou realmente perdendo um pouquinho o juízo e doido a fazer uma coisa presencial aqui na OAB. Essa, o Fred, o Zé Carlos e mais dois diretores lá, que fazem parte desses alicerces da OAB de Campo Grande. Eles me seguram, me chacoalham. Rodrigo, calma, calma. Enfim, eu não sou a última palavra, jamais serei. Mas vamos fazer. Deixa eu virar o ano para vocês verem só. Vamos encher essa auditória da OAB de eventos aí com vocês também. Pode ficar tranquilo. Meus amigos, olha, mais uma vez aí, estou à disposição e espero que semana que vem, aliás, amanhã, sábado, vocês tenham uma excelente prova, bem tranquila. Fiquem despreocupados. E na semana que vem, vocês têm uma semana bem intensa, que tem uma semana de provas aí muito proveitosa, muito positiva, porque certamente não vou desejar jamais boa sorte para essa turma. Boa sorte é para a turma que não estuda, é para a turma que não tem comprometimento. Você deseja sempre uma boa prova, porque eu sei que vocês são comprometidos e prova disso são as nossas aulas, atividades. Agradeço muito aí o carinho de vocês
nesse semestre, não nos conhecemos pessoalmente. Eu sei que é mais difícil a gente ter essa interação virtual. As demais turmas que já tinham contato comigo presencial, acho que foram mais fáceis de, vamos dizer assim, de me aturar, me aceitar, mas estou muito feliz aqui, muita vontade com vocês. E semana que vem, se Deus quiser, tudo promissor, proveitoso, e final do ano a gente comemora. Deixa eu ver aqui. Matérias de prerrogativas na UAB, é isso que chama? Olha, eu confesso a vocês que existe uma disciplina no curso chamada ética, que certamente poderá abordar esse assunto. Eu, particularmente, quando eu dou aula de teoria geral do processo, que no caso de vocês foi o terceiro período, eu já incluía no programa, na época a faculdade me permitiu, eu incluía tanto o estatuto da OAB quanto o código de ética, e é onde você trata do artigo, principalmente do artigo 7º da Lei 8.906, que é o estatuto da OAB, e tem a parte de prerrogativas da profissão. Então, eu já inseri isso nas turmas que eu dei aula no terceiro período, em TGP, mas acredito que vocês tenham aí futuramente na disciplina ética, que não sou eu que leciono, mas certamente vocês terão aí abordagem tanto ao Estatuto da OAB quanto o Código de Ética, que não estou falando que é uma faculdade de advocacia, mas certamente é de extrema valia essa interpretação de como funciona a conduta, né, do profissional da advocacia. Leandro fez os cursos de família e GCRIM na OAB. GCRIM foi com Zé Carlos, não foi? Sim, Márcio. Márcio, eu vou te afirmar que deontologia jurídica, ética, né, da advocacia, é uma das que mais cai na prova da OAB. Realmente é importantíssimo. Mas fiquem tranquilos, que em breve, caso vocês não tenham, eu dou um jeito. Faço questão, isso aí não se preocupem não. E, Leandro, tenho certeza que você gostou. Tanto o curso de família, que foi um sucesso, foi assim, absurdamente vendido, inclusive, foi um curso online que nós vendemos na UAB nesse período de pandemia. Quanto o GCRIM, pelo professor Zé Carlos, que dispensa comentários aqui, foram bem interessantes. Leomar, terá sim. Direito esportivo terá um TED, mas vai ser uma outra modalidade. Nós vamos fazer precisamente o TED, direito esportivo, uma atividade simples, como se fosse uma aula. Nada assim de trabalho, não, para não esgotar vocês de tantos trabalhos que vocês já têm. Fique tranquilo. Preparar para vocês, será no dia 28. 28, pós-provas. Uma atividadezinha bem tranquila, que não seja um trabalho extensivo. Fique tranquilo, pode confiar. Vai ser bem interessante. Então, meus amigos, peço perdão aqui pela hora. Vou correr agora para... Eu não vou nem falar de futebol, porque meu time ontem não me deu muita alegria. Então, vamos mudar de assunto, que é mais fácil. O que pesa, né? 2 rivais aí que ficaram rindo de mim a noite toda. Estou recebendo mensagem até agora, por causa do meu time. 2 times aí que estão lá na zona de rebaixamento, mas enfim, deixa pra lá. Amigos, forte abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã façam uma boa prova. Qualquer coisa, me chame no celular. Não vou estar ao vivo o dia inteiro no Zoom, mas estarei no celular, estarei no WhatsApp. Vou participar de um evento amanhã, até pela OAB, mas pode me chamar a qualquer hora e eu oriento vocês caso tenha alguma dúvida na prova. Perfeito? Paulo, tá complicado. Tem muito vascaíno que acho que pulou o muro, estava muito baixo e agora tá dando azar. Isso aí. Nada, Sara. Obrigado a vocês todos aí. Abraços, fiquem com Deus, se cuidem. E até amanhã, sábado, domingo, sei lá, quando vocês quiserem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.